Vamos falar com a Manuela Rolim sobre a questão da lei seca, que está completando 12 anos, e a gente vai fazer um apanhado geral aí, Manu, sobre esse tema que é tão importante, foi tão falado, e aí ao longo do tempo parece que as campanhas perderam um pouco a força, ou posso estar enganado? Pois é, Portanova, já na próxima sexta-feira a gente completa aí, 12 anos da lei seca, e fazendo uma análise desse tempo todo em que a lei está em vigor, já foram mais de 160 mil motoristas flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica aqui no Distrito Federal, segundo o Detran. E ainda segundo o Detran, a melhor forma da gente entender a importância dessa lei é realmente analisando dados, analisando os números. Segundo o Detran, um ano antes da lei ser criada, foram registradas 500 mortes no trânsito aqui no Distrito Federal. E um ano após a lei ser criada, esse número caiu para 260 mortes, ou seja, em apenas um ano houve aí uma redução de 52% do número de mortes no trânsito aqui no Distrito Federal. Neste ano, nos primeiros 3 meses, de janeiro a maio, quase 6.500 motoristas foram multados por esse motivo, por serem flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. E no mesmo período do ano passado, esse número foi maior, 9.622 motoristas multados. Ou seja, a gente percebe aí com o passar do tempo realmente uma redução dos números. Mas, segundo os especialistas, esses números ainda estão muito longe do ideal, viu? Ainda tem muito motorista aqui no Distrito Federal que não tem a consciência, não sabe do perigo que é dirigir sob efeito de bebida alcoólica. Não por acaso a gente tem tantos registros de acidentes gravíssimos aqui no Distrito Federal, inclusive com mortes, viu? A gente lembra também que essa é uma infração gravíssima e que desde 2018 a lei passou a valer de uma forma diferente, inclusive com uma multa mais cara, quase R$3.000 a multa para o motorista que for flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, e a pena varia, vai até 5 anos no caso de acidentes graves e até 8 anos no caso de acidentes com mortes. Ou seja, Portanova, a gente percebe que ao longo desses 12 anos a lei foi se modificando, foi ficando cada vez mais rígida, mais dura, mas ainda assim a gente percebe com muita frequência acidentes graves e com mortes aqui no DF, com motoristas sob efeito de bebida alcoólica. Desde 2008, temos percebido uma constante redução do número de óbitos no trânsito do Brasil e em especial do Distrito Federal. Isso, evidentemente, tem por trás uma política global de combate a óbitos no trânsito e fiscalização, evidentemente. A lei seca veio a contribuir para melhorar esses números. Só para termos ideia, no primeiro semestre de 2008, nós tivemos um total de 733 autuações contra 4.600 agora em 2020. Portanto, um número infinitamente maior do que aquele de inauguração da lei seca. Percebe-se, portanto, que a constante conscientização aliada à fiscalização gera naturalmente uma maior conscientização ao cidadão de que álcool e volante não combinam. Pois é, Portanova, a gente viu aí na entrevista, que álcool e direção não combinam e não combinam mesmo. Eu acho que ficou bem claro que a gente tem muitos motivos para comemorar, Ao longo desses 12 anos a gente teve aí uma grande redução do número de mortes no trânsito por causa de pessoas que ingeriram bebida alcoólica. A gente percebe, ao longo dos anos, a gente percebe até próximo a gente, nos meus amigos eu também percebo, na família, que as pessoas estão sim um pouco mais conscientes. Os aplicativos aí vieram também para dar uma força, para ajudar, Muita gente acaba recorrendo aos aplicativos no momento em que sai no fim de semana, mas a gente repete aqui que ainda está muito longe do ideal. Com uma certa frequência a gente sempre noticia aqui alguns acidentes graves, com mortes, e normalmente os condutores estão sim embriagados, Portanova? A gente espera que com o passar do tempo esses números melhorem, eles diminuam cada vez mais. Exatamente. Manu, você continua com a gente se quiser participar da nossa entrevista agora também sobre esse tema. Fique à vontade, é só chamar aí para fazer pergunta. Eu vou vou ampliar esse tema com o advogado especialista Anderson Gomes, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB aqui do Distrito Federal.
O senhor me ouve bem? Muito bom dia. Bom dia. Estou ouvindo. Muito obrigado pela sua atenção aqui com o DF no ar. Bom, a gente fez um panorama aqui no programa, mostramos aí os 12 anos. A lei vem sendo aprimorada, vem sendo mais grave a pena para esse crime, inclusive quando há acidente, quando há morte ou quando há apenas o flagrante. Mas eu queria saber do senhor o que é possível se fazer para se ampliar, como é que se moderniza uma lei que está sendo aplicada há 12 anos com uma série de resultados. A lei, ela pode ser considerada bastante pesada, né? Existe uma multa pecuniária de alto valor, e pode chegar a quase R$3.000, e dobra no caso de reincidência do período de 1 ano. Tem 7 pontos na carteira. O condutor tem que fazer um curso de reciclagem e fica impedido de dirigir por 1 ano. No entanto, a aplicação da lei, ela tem se mostrado ineficaz. Por quê? Na via administrativa, um processo pode durar entre 6 e 10 anos. E só após esse período, o condutor pode ter sua carteira de habilitação suspensa. Na via criminal, nós temos visto casos emblemáticos, até aqui no Distrito Federal, de uma condutora que era inabilitada, fez uso de entorpecente, fez uso de álcool, matou um cidadão e foi liberada na audiência de custódia ao argumento que não representava risco para a sociedade. Então, a lei, ela é eficaz até certo ponto, ela tem que existir, mas tem que ser mais aprimorada, e as leis que dão suporte ao Código de Trânsito devem seguir o mesmo caminho. Bom, a gente sabe que essas leis são comuns em outros países também. Quem tem avançado nessa lei tem caminhado em que sentido? O que a gente tem observado aí de aprimoramento da legislação? Olha, no início da lei seca, só poderia ser autuado quem fizesse o teste do bafômetro, que tornou a lei ineficaz. E aí criaram um mecanismo de recusa ao teste do bafômetro aqui no Brasil. O problema é que essa recusa é uma pena prevista pelo Código de Trânsito, que é uma lei federal, e vai de encontro ao princípio da presunção de inocência, da auto-não incriminação, que são direitos advindos da Constituição. Então, a gente tem esse problema no Brasil, porque uma lei federal ou qualquer outra norma vigente no país não pode contrariar a Constituição. E, devido a esse fato, o STF está levando o caso para o plenário, né? E vai ser julgada a constitucionalidade desse artigo, que é recusa ao teste. Então, no Brasil, há boa intenção do legislador, mas eles acabam sempre pecando na hora de elaborar a legislação, cometendo falhas que advogados especialistas na área conseguem cancelar o auto de infração e as demais penas depois. Perfeito. Manu, você tem alguma pergunta para a gente encerrar a nossa conversa aqui? Tenho sim, Portanova. A gente fala muito sobre fiscalização, né? A gente fala muito sobre o valor da multa, que é de quase R$3.000, um valor alto, existe bastante fiscalização. Mas queria que a gente falasse um pouquinho sobre as campanhas de conscientização, que eu acho que também são muito importantes. Eu queria perguntar para o presidente como que devem ser essas campanhas de conscientização dos motoristas, o que essas campanhas devem ter para que elas, de fato, atinjam esses motoristas, né? Para que as pessoas, antes de saírem de casa e ingerirem bebida alcoólica, de fato se sintam responsáveis, né? Por ter esse tipo de prática, esse tipo de atitude, né? Pegar a direção depois de ingerir bebida alcoólica. Então, como que devem ser essas campanhas de conscientização para que elas, de fato, sejam eficazes? Gostaria de perguntar isso para o presidente, Portanova. Claro, por favor. O senhor ouviu a pergunta, né? Não sei se a comunicação tá ok. Ouvi. Bem, toda multa, ela tem um caráter educativo, né? Então, essa multa, por exemplo, da lei seca, ela começou lá atrás com
um valor pecuniário em torno de 766. Hoje, no caso de reincidência, pode chegar a R$ 6.000. O Código de Trânsito ele prevê que 5% dos valores arrecadados com a multa sejam direcionados para a educação do trânsito. Isso é uma legislação que está vigente desde 97 e até hoje não acompanhou, continua 5%. Então, acho que o primeiro passo seria que o legislador aumentasse a porcentagem dos valores que são arrecadados para a educação de trânsito e fiscalização e engenharia de tráfego. Muito obrigado e até a próxima.